Olá, tudo bem? A paz. Estamos estudando Lucas, estamos introduzindo os assuntos. Vamos falar agora do processo literário chamado paralelismo. Lucas usa largamente um processo literário bem conhecido no mundo helenístico do seu tempo, o paralelismo. Tudo que se refere ao helenismo se refere ao mundo grego, tá? Este processo era empregado especialmente nas biografias dos homens ilustres, por Plutarco e por outros escritores. Numa apreciação que avançava sobre antíteses, o biógrafo procurava medir o valor respectivo dos dois heróis, comparando seus méritos. Este procedimento se introduziu também na Palestina helenística do século I. Nas escolas de escribas, por exemplo, evocavam-se as figuras dos antigos rabis, agrupando-os aos pares, como as de Hilel e Shammai, cujas palavras eram relatadas e cotejadas, conforme a Mishnah e o Tratado de Pirkei Avot. Lucas coloca então em paralelo João e Jesus, João Batista. Provavelmente usa ele aqui uma tradição anterior, na qual os dois personagens já estariam ligados, como em Marcos 1:11. Já antes de Lucas, mas nele mais ainda, semelhante paralelo permitia acentuar a continuidade existente entre a pessoa e a ação de João Batista e as de Jesus, como também a superioridade de Jesus em relação a João. Numa palavra, a figura de João se apresenta como trampolim que permite perceber melhor o mistério de Jesus. Reler esses dois capítulos, colocando em duas colunas as cenas concernentes a Jesus e a de João, faz a experiência, notar as expressões que têm alguma semelhança. Por exemplo, de João se diz que ele é grande diante do Senhor, de Jesus se diz simplesmente que ele será grande. De uma grandeza absoluta, a imagem da de Deus. João caminha na frente como precursor do Senhor, Jesus reinará, por aí vai. Uma análise, um estudo que você pode fazer com a sua Bíblia. Tanto João como Jesus provinham do que chamamos de movimentos batistas. Movimentos que promoviam o despertar religioso com um toque escatológico e que pregavam a conversão, o cancelamento do pecado e a vinda da salvação, significada pelo batismo em águas correntes. Era profundo, portanto, o vínculo entre João e Jesus, batizado por João. Ao mesmo tempo, Jesus está acima de João, pela sua pessoa e pela sua palavra. Ele não só anuncia que o reino está próximo, mas mostra como o reino já está presente em sua própria pessoa. A reflexão cristã, esclarecida pela luz da Páscoa, tenta compreender melhor e organizar o relacionamento entre esses dois personagens. Era necessário levar em conta que havia entre eles continuidade e descontinuidade. Apresentaram-se duas possibilidades. Primeiro, ou subestimar sensivelmente a pessoa e o papel de João em oposição a alguns dos discípulos do Batista que queriam supervalorizar sua importância ao ponto de apresentá-lo como Messias. Então, ao contexto, João, evangelista, não hesitará em polemizar contra o Batista, ou mais exatamente contra os discípulos dele, que tentavam superestimá-lo muito tempo ainda depois de sua morte. Ou, ao contrário, encerrar, de certo modo, a pessoa e o papel de João Batista na função de precursor de Jesus, o único Messias da Páscoa. O texto de Lucas tem todo ele, esta finalidade. João Batista é valorizado, mas somente em função da pessoa de Jesus, que se situa bem acima dele.
Esta convicção teológica de Lucas e a tradição que o sustenta leva-o a apresentar sua narrativa da infância em função dos dois personagens em suas relações recíprocas. Há aqui uma grande distância com relação ao texto de Mateus 1:2, que nem menciona o nome do Batista. Lucas organiza, pois, sua narração em dípticos sucessivos, tais como dos anúncios de João e de Jesus, dos nascimentos, das circuncisões e da imposição do nome. Sem falar do díptico ou tríptico dos cânticos, Benedictus, Magnifica e Nunc Dimittis. Do díptico da visita dos anjos e dos pastores, do encontro com Simeão e Ana, da apresentação de Jesus no templo e de sua visita ao templo quando tinha 12 anos. Em Lucas, tudo ou quase tudo anda aos pares. Este ponto tem uma grande importância exegética. Para compreendermos uma narrativa dada, devemos compará-la com a narrativa que lhe corresponde. Nessas condições, os desequilíbrios do paralelismo são muito significativos. Não é certamente sem motivo, que Lucas narra circunstanciadamente a circuncisão de João e com poucas palavras a de Jesus, o que pinta um grande quadro do nascimento de Jesus precedido de uma breve referência ao nascimento do Batista. Olha a construção do conjunto. Depois da dedicatória da obra ao ilustre Teófilo, a narrativa da infância compreende 7 cenas. O anúncio do nascimento de João, o anúncio do nascimento de Jesus, a visita de Maria a Isabel, com o Salmo de Maria, o nascimento e a circuncisão de João, o Salmo de Zacarias, e a conclusão com o estribilho sobre o crescimento. O nascimento e a circuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus no templo, terminada com o estribilho sobre o crescimento, a primeira manifestação de Jesus no templo, concluída também com o estribilho. No nível da estrutura de superfície, notaremos os seguintes elementos. O conjunto pode ser dividido em 2, segundo o eixo anúncio-realização. O díptico dos anúncios é seguido do relato da primeira manifestação do Espírito em Isabel e em Maria. O díptico dos nascimentos é seguido de uma nova manifestação do Espírito em Simeão e Ana. Mas essa divisão binária não se completa na cena final, no templo. Assim é melhor reconhecer uma divisão ternária. Os dípticos dos anúncios, dos nascimentos e das visitas de Jesus ao templo. Em vez de procurarmos um plano sistemático, rigoroso demais, vejamos na composição de Lucas um novo exemplo dessas construções que podemos chamar de enclaves sucessivos, dos quais a sua obra nos oferece numerosos testemunhos. Notaremos também a presença de estribilhos que acentuam o ciclo de realização, os estribilhos de crescimento de João ou de Jesus, o estribilho de recordação. Maria conservava tudo isso em seu coração, vai dizer o texto. Lucas soube combinar entre si esses diferentes quadros de correspondência de modo a seguir alguma ordem cronológica, o que de certo modo era necessário. O anúncio, o nascimento, a imposição do nome e a circuncisão. Algumas indicações cronológicas precisas acompanham indicações bastante vagas. O conjunto, contudo, é bem unificado pela citação do templo no começo e no fim. Finalmente, a escrita em díptico, da qual já falamos, corrobora a unidade desse prólogo. A dedicatória da obra. Lucas 1, versículos 1 a 4. A narrativa da infância é precedida de breve dedicatória ao ilustre Teófilo, que não sabemos quem era.
mas que o nome significa amigo de Deus. Essa longa frase merece uma leitura atenta, porque nos esclarece sobre a intenção do autor. Constatamos primeiramente que Lucas sabe diversificar seu estilo. Depois de um longo período grego de 4 versículos, o estilo muda de repente e se arqueologiza, como já dissemos. O olhar de Lucas focaliza Jesus desde o princípio e sua finalidade é fazer conhecer a solidez dos ensinamentos que recebeste. Essa finalidade não é, todavia, a de um historiador que reconstitui objetiva e subjetivamente a história para satisfazer a curiosidade do leitor. O que está em jogo para Lucas é o valor e o poder de salvação da palavra cristã pronunciada no hoje de sua comunidade. Ele volta então seu olhar ao passado para dar a mensagem de hoje, sua dimensão referencial. Informou-se cuidadosamente desde o princípio e sua narração é ordenada a fim de mostrar os laços que unem sua comunidade heleno-cristã, herdeira de Paulo, à comunidade das origens, assim também nos Atos dos Apóstolos. Os laços que unem o primeiro grupo cristão ao Jesus de antes da Páscoa e, finalmente, os laços que unem Jesus e aquele que está no ponto de partida do movimento batista. Ordenar a narração, ressaltar os laços e assim mostrar a autenticidade do ensinamento, organizar as relações entre os grupos e os homens, tal é o desígnio fundamental da obra de Lucas. Em sua narrativa da infância, esse objetivo é conseguido maravilhosamente. Organizar é compreender, e toda reflexão teológica aprofundada na fé passa para o desdobramento ordenado das duas partes de sua obra, o Evangelho e o Atos. E os Atos. Na próxima aula nós vamos falar então do anúncio do nascimento de João e o desenrolar de toda a narração. Vamos ver como se desenrola essa narrativa de anúncio, ver sobre o serviço no templo e as práticas da vida judaica no século I.